Olá, irmãos da igreja, reunidos no Parque Xangri-Lá. Meu nome é Milene e eu fui convidada para contribuir com o momento de louvor da igreja hoje. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento, para que nós ofereçamos a Deus um louvor aceitável, agradável para Ele e que Deus possa edificar nossas vidas através da mensagem e que possamos cantar e louvar a Deus de todo o coração. Nós vamos dar início à liturgia fazendo a leitura de Romanos 8:18. E o texto diz o seguinte: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que palavra inspiradora, né? De esperança para os nossos corações nesse momento que nós vivemos novos desafios, né? Desafios novos a cada dia, não é verdade? E que essa palavra, né, de esperança na vida eterna, na ressurreição do corpo, na volta de Cristo, possa estar sempre presente no nosso coração, agora e em outros momentos da nossa vida em que nós nos deparamos com situações difíceis, com dor, com tristeza, que essa esperança possa sempre nos trazer alegria e vigor para as nossas vidas. Que a nossa esperança esteja sempre firmada em Cristo e que a nossa fé no Deus, que é Senhor de tudo e de todos, esteja sempre firme no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, nós louvamos o teu nome, te agradecemos porque o Senhor está presente em nós, nas nossas vidas. Teu Espírito tem sido manifestado em nós e nós reconhecemos a tua boa mão sobre nós, especialmente nesse momento que passamos por lutas e provações. Ó Deus, que nunca nos esqueçamos de quem o Senhor é. Deus, Senhor, Rei de tudo e de todos. E isso inclui as nossas vidas, de cada um de nós. Nós estamos alegres porque Tu és Deus, Tu és o nosso Deus. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias.
dedicamos a Ti esse momento de louvor, cantamos em louvor e adoração a Ti somente. E nós oramos também. Em nome de Jesus. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, quando Ele entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite fria da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Agora nós faremos mais uma leitura, a leitura de 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, que diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que palavra importante para nós hoje. Através de Jesus Cristo, nós podemos ter esperança, né, em todos os momentos da nossa vida. Através da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, podemos viver firmes na fé, que nada possa nos abalar nesses dias, que a presença de Jesus, a certeza do amor de Deus por nós, possa nos sustentar todos os dias das nossas vidas, que possamos viver dedicados à obra do Senhor, a louvar o Senhor com tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, pensar, com o nosso coração todo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? O amor de Cristo, porque eu estou
Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Um dia Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos seus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual o Pai me aguarda e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro um outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te agradecemos pela esperança que o Senhor nos dá através da vinda de Jesus Cristo, do seu sacrifício por nós na cruz, pela sua ressurreição e pela esperança que nós temos na sua volta, quando iremos com Ele para o lar celestial, para a vida eterna, junto do Senhor. Nós nos alegramos com essa esperança. Nossa fé se revigora quando vemos na Tua Palavra que podemos confiar de que as tribulações, os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória que iremos vislumbrar ou visualizar quando estivermos diante do Senhor. Que essa esperança possa sempre alegrar o nosso coração. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por estarmos reunidos como igreja, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz. Que bom que você está aqui com a gente para louvar, adorar o Senhor, para meditar na santa palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar você nessa transmissão, que você seja edificado, abençoado, que sua esperança seja renovada no nome de Jesus. Nós vamos para a 7ª e última mensagem da nossa série, essa série de mensagens nos Evangelhos, onde nos propusemos a trazer narrativas que trouxessem esperança para as nossas vidas nesses tempos tão difíceis que vivemos. Que Deus abençoe você mais uma vez através da exposição e da aplicação da palavra do Senhor. Convido você a abrir lá em Mateus 28, a sua Bíblia. Mateus, o capítulo 28, nós vamos meditar nesse último capítulo do livro de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E, se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai Santo, fala conosco através da Tua palavra, ministra ao nosso coração e aplique a palavra do Senhor para que sejamos edificados, fortalecidos e renova a nossa esperança, Pai, no nome de Jesus. Amém. Por alguns dias parece que a verdade foi sepultada. Jesus, o pregador da verdade, aquele que dizia ser a própria verdade e o caminho para Deus, está morto. E parece que toda a esperança dos seus discípulos também morreu. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. As autoridades judaicas garantiram a segurança do túmulo em que o corpo de Jesus se encontrava, para que os discípulos de Jesus não roubassem o seu corpo e depois saíssem falando que ele tinha ressuscitado. O túmulo foi fechado com uma grande e pesada pedra. Também foi selado pela escolta que Pilatos havia cedido aos principais sacerdotes e fariseus.
Jesus ele morreu na sexta-feira. Passou o sábado e na madrugada de domingo, quase amanhecendo o dia, algumas discípulas de Jesus vão até o túmulo para ungir com óleos aromáticos o corpo de seu mestre. Na narrativa de Mateus, as mulheres são Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago, mencionada no versículo 56 do capítulo 27. Mas sabemos pelos outros evangelhos que havia outras mulheres. No entanto, a única discípula mencionada nominalmente em todas as narrativas é Maria Madalena, daquela que Jesus havia expulsado os 7 demônios. É admirável que essas mulheres continuam com o desejo de servir a Jesus, mesmo ele já estando morto. Em vida, elas foram um grande apoio para o ministério do Senhor. Elas estavam lá presentes. Por mais difícil que fosse ver o sofrimento e morte do Mestre ali na crucificação, elas estavam presentes enquanto Jesus sofria tormentos. Elas ficaram ali o apoiando com a sua presença, mesmo que de longe. Já é o 3º dia e elas não sabem viver sem servir ao Senhor Jesus. Enquanto elas se aproximam do túmulo, há um grande terremoto. E o narrador nos explica que esse tremor na terra foi devido à descida de um anjo do céu que tinha a aparência de um relâmpago e vestia roupas brancas como a neve. O anjo removeu a pedra do túmulo de Jesus e se assentou nela. E é importante destacar que o anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Ele não estava mais ali. A pedra foi removida para que os soldados e as mulheres vissem que o corpo de Jesus não estava mais ali. Agora, com um corpo glorificado, Jesus pode aparecer onde ele quiser, sem a necessidade de que haja um caminho aberto. E os guardas ficaram apavorados e tremiam diante de tudo que estavam vendo. Ficaram paralisados como se estivessem mortos. Parece que suas mentes não assimilavam o que os seus olhos estavam vendo. E o anjo vai até as mulheres e diz para que não tenham medo. Que ele sabe que elas foram procurar Jesus, mas Jesus não está ali, pois ressuscitou como tinha dito. E o anjo mostra para elas onde o corpo de Jesus estava. Jesus havia dito várias vezes que iria ser morto e ressuscitaria durante a sua caminhada com os discípulos. Mas ao que tudo indica, ninguém creu verdadeiramente nisso. Aquelas mulheres haviam ido ao túmulo tristes, abaladas, totalmente sem esperança, para cuidar de um corpo morto. E agora, vendo o túmulo vazio e o anjo proclamando que Jesus vive, elas ficam amedrontadas e alegres ao mesmo tempo. É um misto de sentimentos, medo e alegria, porque tudo aquilo parecia inacreditável, porém era muito real. Eram as palavras de Cristo se cumprindo. O anjo ainda diz para que elas vão depressa e contem aos discípulos de Jesus que o Senhor ressuscitou dos mortos e vai encontrá-los na Galileia. As mulheres estão a caminho para se encontrar com os apóstolos e de repente Jesus vai ao encontro delas e diz: salve! Essa era uma saudação comum da época, mas não era uma situação comum de jeito nenhum. E elas aproximaram-se dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Provavelmente elas estavam em estado de choque, tremendo e chorando, porque Jesus diz: não tenham medo e vão dizer aos meus irmãos que vão para Galileia e lá eles me verão. Enquanto aquele grupo de mulheres ia pelo caminho até os apóstolos, pensando em tudo que estava acontecendo, nessa oportunidade de ver Jesus ressuscitado, elas andam a caminho e alguns dos soldados, talvez os mais corajosos, iam por outro caminho. Contar aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Por se tratar de algo sobrenatural, e naturalmente porque temiam pela própria vida, por causa do sumiço do corpo de Jesus, que eles deveriam proteger, os soldados optam não por ir até Pilatos, mas vão até as autoridades judaicas e contam o que presenciaram. Rapidamente, os principais sacerdotes se reúnem em conselho com os anciãos
e decidem subornar os guardas com muito dinheiro para que não contem a ninguém aquela história, mas digam que os discípulos de Jesus roubaram o corpo dele enquanto eles dormiam. E as autoridades judaicas garantiram proteção aos guardas caso o fato chegasse aos ouvidos de Pilatos, e não precisavam se preocupar com nada. Autoridades judaicas mentem para sepultar a verdade. Mateus é o único escritor dos evangelhos que registra esse fato. Seu público-alvo primário eram judeus e ele faz questão de esclarecer uma fake news que estava rolando entre eles na época. Ele diz que os soldados receberam o dinheiro de suborno e fizeram como tinham sido instruídos. E ainda destaca que essa versão da história, que o corpo de Jesus foi roubado por seus discípulos, se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia em que Mateus está escrevendo o Evangelho, provavelmente na segunda metade do primeiro século, essa narrativa mentirosa era a que predominava entre os judeus. Nesse ponto da história, depois de serem os principais responsáveis pela condenação e crucificação de Jesus, não é de se espantar que os principais religiosos daquela época, aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, da moral e servirem de exemplo a todos, estão totalmente corruptos e praticando suborno, pois se recusam em aceitar que Jesus era o Messias, mesmo após a sua ressurreição. Autoridades judaicas mentem para sepultar a verdade. Os principais sacerdotes, escribas e fariseus aparecem nas narrativas dos evangelhos como aqueles que se opunham totalmente a Jesus. Eles não queriam que se espalhasse a mensagem de Cristo e nem o fato de que ele estava curando, expulsando demônios e até ressuscitando mortos. Agora, em sua própria ressurreição, não é diferente, porque eles sabem que se a notícia que Jesus ressuscitou se espalhasse, as pessoas crerem nisso, fica aprovado que eles são os assassinos mentirosos do Messias. Eles mentem para que a sua própria imagem seja preservada e destroem a imagem dos soldados, espalhando a mentira que eles estavam dormindo em serviço. Para um soldado que dorme no posto de guarda, a sentença é a morte. A narrativa que eles fazem os soldados contar deprecia a imagem desses guardas, acaba com a carreira e a vida deles. Mas os soldados aceitam aquela quantia em dinheiro porque parece ser a única saída. É exatamente isso que as autoridades corruptas fazem para se livrar de seus crimes e erros. Mentem, enganam, manipulam, subornam, fazem o que é necessário, o que é preciso para que sejam vistos como inocentes e honestos. E sempre colocam a mentira como a melhor solução para resolver os problemas. Ainda hoje, autoridades mentem para sepultar a verdade. Nós estamos cansados de escândalos de corrupção em várias esferas da sociedade brasileira. A começar da esfera religiosa, temos cada dia mais notícias de charlatões que dizem ser pastores, apóstolos, profetas e em nome de Deus mentem, manipulam, enganam e oferecem uma barganha para que os fiéis alcancem as bênçãos de Deus. Cresce o número de pessoas que têm seus olhos abertos e processam a igreja e líderes eclesiásticos porque perderam tudo na promessa de que ganhariam muito. E quanto mais ofertassem, mais Deus os abençoaria. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Pessoas com sérias enfermidades entregaram todos os seus bens em ofertas, pois algum charlatão disse que Deus a curaria se ela tivesse fé e ofertasse tudo o que tinha para a obra de Deus. Além do sofrimento físico que muitos adeptos dessas seitas passam com suas enfermidades, milhares de pessoas sofrem emocionalmente, têm transtornos psicológicos, porque se sentem culpadas por não estarem sendo abençoadas por Deus, acreditando que é por falta de fé. Com isso, esses homens que se levantam em nome de Deus estão mentindo e sepultando a verdade. Jesus não está sendo anunciado, o evangelho não está sendo pregado, as pessoas não estão sendo chamadas ao arrependimento e para a missão do reino de Deus. Há ainda teólogos liberais que são reconhecidos por muitos como autoridade intelectual e acadêmica no que se refere ao estudo das escrituras sagradas.
Eles defendem a narrativa dos soldados romanos, essa mentira, que a ressurreição seria uma invenção dos discípulos e que realmente eles teriam roubado o corpo de Jesus. Ainda hoje, autoridades mentem para sepultar a verdade. Na esfera política também sofremos demais com os mentirosos. Como se não bastasse todos os escândalos de corrupção que já afligiram nossa nação. Mesmo nesse tempo de pandemia que vivemos, onde as pessoas estão padecendo nos hospitais, autoridades mentirosas da nossa nação não têm limites para a corrupção. Vemos cada dia mais notícias de que o dinheiro público está sendo usado de maneira ilícita. Como, por exemplo, uma notícia que li essa semana em relação à compra de milhares de máscaras de proteção, que normalmente seriam compradas pelo preço médio de R$2 cada, estava sendo adquirida por R$60 cada. Também vimos notícias nesse teor em relação aos respiradores e tantas outras coisas mais. Entre troca de interesses e superfaturamentos, os governos abusam do decreto de calamidade, que permite gastos públicos na saúde sem o processo formal de licitação. E é grande parte do dinheiro do povo indo para os bolsos dos mentirosos que sepultam a verdade. Sabemos que temos o papel de eleger os nossos governantes com responsabilidade, orar por eles e buscar dentro do possível a justiça e o bem-estar da população. Mas não temos a esperança utópica e irreal de que um dia todas as nossas autoridades serão 100% honestas e dedicadas ao bem geral da nação. Sabemos que o pecado está enraizado não só nas autoridades, mas na humanidade. Nós falamos da macrocorrupção sistêmica que afeta toda a nação, mas não podemos esquecer da corrupção individual do ser humano. Essa é a principal porque ela afeta a todos nós, tendo você posição de autoridade ou não. O pecado é uma mentira bem contada, é algo aparentemente benéfico e que vai proporcionar satisfação e alegria, mas o pagamento dele é a morte e a conta um dia chega. E isso vemos desde o Jardim do Éden, com Adão e Eva, pais da humanidade, que acreditaram nas mentiras de Satanás e colheram a corrupção e a morte para si, e por consequência para toda a humanidade. Já ouvi de cristãos que ser empresário honesto no Brasil é impossível, que é normal sonegar impostos, afinal o governo também rouba e por isso não vale a pena ser honesto. Já vi cristãos ocultarem bens e rendimentos do imposto de renda para que a Receita Federal não cobre os devidos impostos. Também já vi crentes que não dão dízimos e nem ofertas e dizem que Deus não precisa do dinheiro deles. Esses são os mais egoístas e que mais amam o dinheiro, pois desfrutam dos benefícios da igreja, mas não contribuem em nada, nem financeiramente e nem servindo. A narrativa do mundo é mentirosa, a narrativa do coração humano é mentirosa, enganosa, porque está toda contaminada pela corrupção que o pecado trouxe. Enquanto o mundo diz que cada um tem a sua verdade e que seremos felizes quando aceitarmos a verdade do outro e pararmos de buscar uma só verdade, defender uma só verdade, a Bíblia nos diz o contrário, que só existe uma verdade: Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, e a Bíblia, que é o registro da revelação progressiva de Deus. A palavra de Deus é a única verdade absoluta e tem poder para destruir narrativas mentirosas e que levam ao engano milhões de pessoas. Jesus, através de sua vida, morte e ressurreição, revela toda a verdade sobre a narrativa histórica. O ser humano é criatura de Deus, que caiu em pecado e necessita de redenção. Se arrepender e crer em Jesus e na sua obra, morto e ressuscitado no terceiro dia, trazendo esperança e vida através da verdade com autoridade. Jesus destrói a mentira das autoridades judaicas e com autoridade revela a verdade. Jesus tinha dito que encontraria seus discípulos na Galileia e a continuação da narrativa traz esse fato. Mas essa não foi a primeira vez que Jesus apareceu a eles. No Evangelho de Lucas e João são narradas outras aparições de Jesus,
antes dessa narrada por Mateus. Mas vamos olhar para essa passagem onde os 11 apóstolos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. Jesus estava os esperando, como ele havia dito para as mulheres. E quando eles o viram, o adoraram, mas ainda alguns duvidaram. Estudiosos dizem que essa situação pode ser aquela em que Jesus é visto por 500 pessoas e que alguns dentre os 500 teriam duvidado se era mesmo Jesus ressuscitado. Outros ainda dizem que Jesus estava longe, mas quando ele se aproximou, não restou dúvidas aos seus discípulos de que era ele mesmo. Toda dúvida será dissipada, pois Jesus, como própria verdade, vai falar a eles o que precisam ouvir nesse momento. E ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele já possuía autoridade antes de sua morte e ressurreição. Ele falava em nome de Deus, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, mas de certa forma ainda era restringido pela missão que precisava cumprir em um tempo determinado. Mas agora que ele já cumpriu sua missão de morrer na cruz para que haja salvação e ressuscitou para possibilitar a nossa ressurreição e a vida eterna, toda autoridade sem restrição alguma está em suas mãos. Esse discurso sobre sua autoridade é para mostrar aos discípulos que ele é o Rei do universo, que ele é Deus, e para que creiam que é possível realizar a missão no mundo que ele vai confiar a eles. E diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. O primeiro verbo do versículo 19, vão ou ide, que é a tradução mais conhecida, ela tem força de imperativo por vir antes do imperativo façam discípulos. Mas ele não é uma ordem direta, e sim um particípio que dá a ideia de continuidade. Ou seja, Jesus está dizendo para que enquanto eles estão indo, façam discípulos. A ênfase está em fazer discípulos, enquanto andam sob direção e orientação divina. E se antes havia uma restrição para que fossem aos judeus e não aos gentios, agora a ordem é para que façam discípulos de todas as nações. Eles deveriam batizar os novos discípulos de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma forma de receber formalmente essas pessoas no corpo de Cristo, que é a Igreja. O discípulo de Cristo é servo do Deus Trino, o único Deus verdadeiro e que subsiste em 3 pessoas de mesma essência e poder. Tudo que Jesus havia ensinado aos seus discípulos agora deve ser ensinado ao mundo todo. Se eles tiveram o privilégio de aprenderem do próprio Jesus, agora eles têm a missão de ensinar exatamente o que Cristo ensinou e guiar outros a guardarem e obedecerem a tudo que ele havia ordenado. E Jesus garante que estará com eles todos os dias até o fim dos tempos. Apesar da tentativa das autoridades judaicas de sepultarem a verdade através de uma narrativa mentirosa, Jesus destrói a mentira para que a verdade reine. Ele tem autoridade e revela a verdade quando ressurge dos mortos. Ele faz renascer a esperança de seus discípulos que agora recebem uma missão diretamente do Rei do Universo. Eles ganham um propósito para viver e sonhar novamente, e através do derramamento do Espírito Santo, recebem poder para anunciar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Deus revela em Cristo a verdade que liberta da escravidão, de uma vida de mentiras, para uma vida verdadeira debaixo da autoridade do Rei Jesus, que reina hoje e sempre. Jesus destrói a mentira das autoridades, ainda hoje, e com autoridade revela a verdade. As narrativas mundanas continuam propagando mentiras que tentam desconstruir a história revelada por Deus na Bíblia a respeito de Cristo. Mas apesar das grandes lutas que a igreja enfrentou e ainda enfrenta contra as forças que se opõem a Jesus, forças mentirosas, o nosso Rei e Senhor continua destruindo as mentiras e preservando a verdade através do seu povo fiel, que com autoridade anuncia
a verdade da palavra de Deus. Jesus ressuscitou e sem essa verdade a nossa fé é vã, pois a nossa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo. Nós temos fé que um dia seremos semelhantes a Ele, ressuscitados e conformados à sua imagem e semelhança, e viveremos com Ele perfeitamente felizes por toda a eternidade. Enquanto esse dia não chega, nós estamos em missão no mundo. Cada dia mais aumenta o número de mentiras das autoridades, sejam elas de igrejas, das seitas, do governo ou dentro de nossas próprias casas. A mentira, ela é destruidora, porque é filha de Satanás. Ela corrompe e se propaga rapidamente. A igreja tem o papel de revelar a verdade, de batizar novos crentes, ensiná-los a guardar tudo que Jesus ensinou e ordenou. Uma igreja missionária não é a igreja que simplesmente envia missionários para longe, para evangelizar outras nações, mas é aquela que faz discípulos de Jesus e faz de todo crente um missionário. Todos da igreja, inclusive o pastor, estão ensinando e aprendendo, e assim será até o final das nossas vidas. Imitamos a Cristo e ensinamos outros a imitá-lo também. Isso é ser discípulo de Jesus. Nós, como povo de Deus, igreja de Cristo, movidos pelo Espírito Santo, precisamos ser luz nesse mundo que está em trevas, levando a verdade, o evangelho poderoso de Jesus, que resgata o pecador pela graça e destrói as mentiras. A nossa missão é fazer discípulos. Se você é mecânico, deve ser um ótimo mecânico para ajudar as pessoas e para a glória de Deus. Mas a sua missão principal de vida é fazer discípulos na oficina e não consertar carros. Se você é um médico, seja um ótimo médico para a glória de Deus, curando as pessoas, mas lembre-se que por mais nobre que seja sua vocação para atuar com a saúde das pessoas, salvando vidas, a sua vocação principal é aquela que vem do céu. Faça discípulos no hospital. Se você ainda não trabalha, é um estudante, seja um bom aluno para a glória de Deus. Mas não esqueça que enquanto está estudando, sua missão principal não é ser o melhor aluno da turma, e sim fazer discípulos de Cristo. E se você não trabalha fora, não estuda, não se desanime. Deus tem uma missão para você também. Faça discípulos. Seus vizinhos, na padaria, no mercado, ajudando necessitados e pregando o evangelho. Meus irmãos, pode parecer assustadora a missão de fazer discípulos. Pode ser desafiador pensar que a igreja precisa divulgar e propagar o evangelho de Cristo por todo mundo, principalmente para aqueles discípulos primeiros que ouviram isso de Jesus. Mas nós estamos vendo essa realidade acontecer. Lembre-se das palavras de Jesus, que está mais para a realidade presente do que uma promessa. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que mais precisamos? Você acha que não é ninguém, que não é capaz? O Espírito Santo de Deus está em você, meu irmão e minha irmã. Leve Jesus e esperança enquanto você viver para onde você for. Que Deus te abençoe nessa missão. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa para nos instruir, Pai, para nos exortar, para nos corrigir, para nos consolar, Pai, trazer de volta ao nosso coração a esperança que muitas vezes nós perdemos. Pai, obrigado por renovar a nossa fé e a nossa esperança diariamente, quando nós olhamos para Cristo, para sua obra redentora na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque naquele dia houve salvação. Pai, e nós cremos que o Senhor é poderoso para continuar salvando cada vez mais pessoas que se rendem aos pés de Cristo. Pai, nós cremos no poder do Senhor atuando na igreja e fazendo com que as pessoas se rendam aos pés do Rei dos Reis. Pai, apesar das mentiras
das narrativas mentirosas que criam sobre fatos. Nós sabemos, ó Pai, e cremos em uma só verdade, em Jesus Cristo, o Teu Filho, que nos salvou, nos libertou da escravidão do pecado e que virá, ó Pai, nos buscar para que vivamos para sempre com o Senhor, eternamente na glória, Pai. Enquanto isso não acontece, fortalece a Tua igreja para cumprir fielmente a missão que o Senhor deixou a nós, de levar esperança ao mundo, de levar Cristo. Nos ajuda, Pai, nos capacita, nos enche do Espírito Santo do Senhor, Pai, e renova a nossa esperança e de todos aqueles que estão à nossa volta, para a glória e a honra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma excelente semana, para a glória de Deus.